Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, melhor dizendo. E eu estou agradecido porque você está comigo aqui. E o meu objetivo aqui nessa tarde é falar sobre sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Compartilhe com seus irmãos, amigos. Sabe, porque eu ouço pregar sobre a cruz de Cristo, mas ainda eu gosto de conhecer tudo, na verdade, um pouco mais além da crucificação, ok? E se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar pelo meu WhatsApp, 27, são 399-9986-5051. Amém. Muito bem. Aqui está a espada do Espírito, o manual do fabricante, mas eu coloquei aqui no meu computador, porque aqui eu coloco a letra do tamanho que eu possa ler, sem usar o óculos. Muito bem. Bom, como se trata de um assunto de grande importância, para que você possa nós sair daqui edificados, eu quero dizer que eu e você somos a razão do amor de Deus na terra e toda a humanidade, claro. Muito bem, vamos fazer uma breve oração? Feche seus olhos. Santíssimo Deus e Pai, estamos aqui neste momento para compartilharmos juntos a respeito do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Que nós possamos, Senhor Deus, nosso Pai, valorizar a salvação como a maior riqueza que um ser humano pode receber. E para além desta riqueza, já na terra, ainda teremos no céu corpo glorioso, coroa gloriosa, herança gloriosa e galardão glorioso, recompensas que o Senhor mesmo vai nos dar naquele grande dia. Fique conosco aqui, querido Pai. Espírito Santo, me inspira para conversar com teus filhos, em nome de Jesus. Muito bem. Aí, vem uma pergunta. Quem era o Senhor Jesus antes de vir ao mundo? Jesus, ele já era Deus. Ele sempre existiu, e é verdade, ele é autoexistente. A Bíblia fala no livro de João, no capítulo 12, versículo 41, isso é Novo Testamento, diz assim: Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Quando Isaías teve aquela visão, aqui eu vou ler para você, no capítulo 6 do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Essa foi a visão que Isaías teve, que falou aqui no capítulo 12, olha aqui, capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 41, diz assim: Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Aqui está se referindo o texto e o contexto do Senhor Jesus. Vamos então aqui, Isaías capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Veja, ele estava em trono de glória, sendo adorado por miríades e miríades de anjos. Ainda no livro de João, Bíblia, Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. Ainda Hebreus capítulo 1, versículo 10, diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Ainda Hebreus capítulo 1, versículo 3: O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja, não é só um sacrifício vicário. O sacrifício vicário significa o sacrifício substituto. Aquele sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício vicário, substituto, nos substituiu, porque nós é que merecíamos a morte. Mas o que eu quero mostrar aqui é que ele, antes de vir ao mundo, ele é tudo que a Bíblia diz que ele é. Ele era adorado pelos anjos, Criador junto com o Pai. A Bíblia diz em João 1,3 que nada do que foi feito se fez sem ele. Em Hebreus 1,3 diz que ele era expressa imagem da pessoa do Pai e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deixa eu adiantar uma coisinha aqui importante. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, no trono. Sabe o que ele falou? Lá no capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 21, ele disse assim: E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você vai sentar ao lado do Senhor no trono. Aleluia, glória a Deus. Então, aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala para mim e para você. Ele diz assim, capítulo 2, versículos 5 ao 8, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, quer dizer, esvaziou-se de toda a sua glória, majestade, do poderio, de ser adorado. Ele abriu mão de tudo isso, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Você sabe por que quando você vai ordenar um demônio e você diz, fique de joelho em nome de Jesus, ele tem que ficar? Porque ao nome de Jesus se dobra mesmo todo o joelho. E aqui, eu creio que você entendeu. Então, o Senhor, antes de vir, Ele era Deus, sustentador de todas as coisas, criador de todas as coisas. Ele é Deus, adorado pelos anjos. Ele é Deus assentado no trono. E Ele, então, assume uma forma humana, abre mão de tudo e vem à terra, para ser humilhado, rejeitado, como disse lá na profecia do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3, diz: era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele veio para isso, irmãos. Quer ver a beleza de Jesus? Eu vou te mostrar. Jesus não é esta imagem pintada aí, não. Essa imagem bonita, não é isso. Jesus é o que está escrito. Isaías 53,
versículo 2, aí tem uma descrição de como ele era. Mas foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Versículo 3, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Está na Bíblia. Então Jesus era feio. Ele não despertava pela sua estatura e beleza qualquer atenção da humanidade. Muito bem. Quando ele cumpriu seu ministério na terra, chegou um momento que ele disse para os discípulos que ele iria celebrar a Santa Ceia. E aí, no capítulo 26 de Mateus, versículo 30 diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ele celebrou a ceia com os discípulos, cantou um hino antes de ir para o sacrifício. É por isso que eu digo sempre, irmãos, eu, você, nós temos que aprender com o Senhor. Ele é mestre. Ele não estava alegre, ele estava muito triste, porque ele sabia que dali ele ia para o Monte das Oliveiras, lá para aquele jardim do Getsemane, para receber o pecado de toda a humanidade. Ele estava triste, mas ainda assim ele cantou um hino. Você já cantou triste? Eu já, muitas vezes. Eu já cantei triste muitas vezes. E quero pedir a você para aprender esse segredo. Cante triste. Ore triste. Porque às vezes a pessoa, ela busca uma emoção boa para orar, para louvar. Você vai ver que o Senhor cantou triste, ele vai orar triste. A questão é que nós humanos é que ficamos aqui tentando explicar como que Deus aceita melhor a nossa oração. Deus aceita melhor a nossa oração quando esta oração é acompanhada de quebrantamento, de confissão de pecado, de arrependimento. Agora, se eu estou numa emoção boa ou ruim, isso para Deus não faz a menor diferença. Jesus cantou triste aqui. E tendo cantado o hino, subiu para o Monte das Oliveiras. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 33, diz: começou a ter pavor e angustiar-se. Você já teve pavor? Você já teve angústia? O Senhor Jesus também. Ele começou a ter pavor. Pastor, o pavor dele era o medo da morte na cruz? Não. O pavor dele era saber que ele sempre foi santo, sempre santo, puro. Ele seria contaminado com os nossos pecados. Ele sabia que ele haveria de receber todos os nossos pecados sobre o seu corpo, para que ele pudesse oferecer aquele sacrifício que nunca um sacerdote ofereceu, um sacrifício de um cordeiro imaculado, sem mácula, com sangue inocente do Filho de Deus. Marcos 14, versículo 34. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. E qualquer um de vocês que quiser esse esboço, é só me mandar um e-mail, pastorlucenildo@gmail.com. Eu mandarei o e-mail para vocês. Mandarei esse esboço para vocês. Por que você não consegue abrir o seu coração quando você está triste? Olha o exemplo do Senhor aqui. Ele falou para os discípulos e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus estava com uma tristeza de morte, ele compartilhou com seus discípulos. E por que você não compartilha? Por que você segura? Vamos aprendendo aqui com o Senhor Jesus, meus amados. Cantar na hora da tristeza, abrir o coração na hora da angústia,
Aqui é um estado depressivo profundo. E aí no capítulo 26, 39 de São Mateus diz: indo um pouco mais para adiante, prostrou-se o seu rosto. Olha, ele prostrou-se sobre o seu rosto. Ele encostou o rosto no chão e prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Está vendo? Ele estava com pavor, com angústia, com tristeza, e ele estava orando. Vamos aprender, irmãos, a orar assim? Quando você estiver com pavor, estiver triste, vamos orar? Eu tenho pedido, ore mais de 2 vezes por dia. Não precisa ser uma hora de oração, mas tire tempo para você orar, meu irmão. Existem três pilares fundamentais para que nós estejamos fortes com Deus. É examinar a palavra, que vai nos ensinar quem é o nosso Deus, exercer a nossa fé, que a palavra nos oferece, e terceiro, é abrir o nosso coração diante de Deus, é entrar em oração. Agora no Getsemane, ele deixa os discípulos um pouco distante e vai. Capítulo 22 de Lucas, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Segundo os especialistas, eu tenho um livro chamado Teologia da Cruz. É um livro feito com todo tipo de pesquisa sobre tudo o que acontecia. Isso aqui é um derrame superficial. Esse sangue que ele começa a derramar no jardim do Getsemane é porque ele começa a sentir agonia, porque o meu pecado, porque o pecado da humanidade, o seu pecado, estava caindo sobre ele. E havia sobre ele o pecado desde o primeiro homem ao último homem. E ele começou a ter uma agonia, porque ele nunca tinha sentido o peso do pecado. E aí começou a ter um derrame na superfície. Segundo os especialistas, abaixo da nossa pele tem microveias que, em um estado de tensão emocional muito violenta, elas começam a se romper. E o Senhor começou a ter um derrame superficial aqui das veias sudoríparas, que fica logo abaixo da pele. As veias dele começou a se romper. O que eu acho interessante é que ele deixa os discípulos e ele vai sozinho. E você sabe, tudo aqui tem significado. É porque o sacrifício para a salvação é o sacrifício de um só. Então ele tinha que enfrentar sozinho a dor dos nossos pecados. Meus irmãos, meus amigos, o Senhor, Ele é o único Salvador. Nenhuma pessoa tem parte nisso além do Senhor Jesus, porque o sacrifício substituto dele é um sacrifício completo e perfeito. Ele estava ali sozinho. Porque o sacrifício para a salvação da humanidade era o sacrifício de um só. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo para consolar ele. Ele que era adorado por milhões e milhões de anjos, agora ele era consolado por um anjo. Eu não sei o que o anjo dizia, mas eu posso fazer uma conjectura aqui. Eu creio que o anjo dizia: Senhor, suporte um pouco mais. Porque toda esta humanidade pela qual o Senhor vai entregar a sua vida, um dia, eles vão estar te adorando, vão estar te amando. Eles terão o Senhor como primazia. Sabe, queridos,
O anjo consolava o Senhor porque ele estava em desespero por causa dos nossos pecados. E houve um momento que ele disse, naquela oração, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. São tantas lições que a gente aprende com o Senhor, né, irmãos? Que tem horas que a gente precisa de consolo. Você precisa de consolo. Todos nós precisamos de consolo. E Deus sempre vai mandar alguém para nos consolar. Aí ele volta, os discípulos estão dormindo. Aí ele diz: vocês não puderam orar comigo nem uma hora? Orar e vigiar para que não entre em tentação. Ele volta e repete as mesmas palavras: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Tem cálice que eu tenho que beber, ninguém mais. Que você tem que beber, ninguém mais. Então não peça para Deus passar de você, mas que Ele te dê força para você passar por este cálice. Porque a vitória vem depois. Aleluia. Aí depois ele ora. E aí ele ficou pronto. Ele recebeu o pecado de toda a humanidade. Aí ele chega para os discípulos e diz: levantai-vos, porque já os meus inimigos se aproximam de mim. E logo chegaram os soldados e Judas, aquele discípulo de Jesus, e o beijou. Ele disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Você percebe que não basta ter um melhor pastor, até porque não tem o melhor pastor. Todo pastor, ele é um ser humano frágil, falho. A única diferença de um pastor para você é que ele tem mais responsabilidade perante Deus, mas ele é um ser humano. Mas Judas tinha um bom pastor. Tem pessoas que não tem jeito, irmãos. Nem Jesus dá jeito. Judas foi um deles. Nem Jesus deu jeito em Judas. Que nós nunca sejamos esta pessoa, no nome de Jesus. E aí ele foi preso, foi conduzido para o julgamento durante a noite. E no capítulo 27, e versículo 28 de Mateus diz: e despindo o cobriram com uma capa escarlate. 27:30. E cuspindo nele. Cuspiram nele. Cuspiram nele. E batiam com uma cana em sua cabeça. Está vendo? E esbofeteavam ele e dizia: profetiza-nos quem te bateu. E depois de uma noite de julgamento, o Senhor estava muito frágil. E ele foi condenado ao açoite antes de ser crucificado. Nesse livro, A Teologia da Cruz, ele fala sobre esse instrumento de castigo para a crucificação que existia naquela época. Era um instrumento de castigo sumamente desumano. Por quê? Segundo este livro, A Teologia da Cruz, que pesquisou tudo isso a fundo, e quem escreveu foi o pastor Gesiel Nunes Gomes, já está bem idoso, mas um homem de Deus. Ele escreveu esse livro. O instrumento de castigo consistia de 4 ou 5 peças, que poderia ser couro, cru ou correntes, que eram unidas a 4 ou 5 bolas de chumbo redondas. Em toda a sua volta havia pequenas saídas de ponta de lancinhas para cortar a vítima na hora do chicote, e a pessoa ficava exposta com as mãos presas
num tronco abaixo, e o seu abdômen ficava para baixo e as costas expostas, para que o carrasco então, com aquele chicote cruel, fosse batendo. Eram 39 chibatadas, porque não podia passar de 40, era a lei. Então, para evitar passar de 40, então eles batiam 39 vezes. Só que cada vez que eles batiam, eles iam ferindo, criando uma pisadura nas costas de Jesus, como um bife, que aquelas pequenas lancinhas que tinha ali, elas perfuravam as costas dele, e aquele sangue começou a cair na terra. Ele foi ficando todo ensanguentado. E ali se cumpria, meus irmãos, o que profetizou o profeta Isaías 700 anos antes, quando ele diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. As costas do Senhor Jesus ficou como um bife, mas cada pedacinho de carne, cada pisadura era para a cura da humanidade. A nossa cura já foi paga naquele momento, pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos, está pago, está feito. Então agora eu reivindico a minha cura, porque nós temos esse direito no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aqui se cumpriu uma outra profecia há 700 anos falada pelo profeta Isaías, no capítulo 50 e no versículo 6, quando disse: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me cospem, e deles não escondi a minha face. Está aqui, ó. 700 anos antes, Deus estava falando conosco a respeito do que ia acontecer. Aí no capítulo 27 de Mateus, versículo 29, diz: e tecendo uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Segundo a pesquisa, esse espinho da coroa que foi feita para Jesus é chamado espinho prego. É um espinho que, se você bater numa bananeira verde, ele perfura. E ele perfurou a fronte do nosso Senhor Jesus. E agora ele ia carregar a cruz. Meus irmãos, fazia parte da tragédia da cruz impor a vítima a carregar a cruz, atravessando as ruas movimentadas da cidade, para que fosse visto pelo povo, humilhado pelo povo, ridicularizado pelo povo, e diante dele ia alguém, do condenado, ia alguém com um cartaz dizendo a causa do seu castigo. No caso do Senhor Jesus, o cartaz era: este é o rei dos judeus. Você imagina aquela coroa de espinho, ele encostado naquela cruz aqui, aquilo perfurando a sua fronte, e ele suportando tudo aquilo por amor a mim e a você. Meus queridos, quando ele chega lá no Monte Calvário, a cruz é colocada sobre o chão, e agora vão perfurar suas mãos e os seus pés, um pé colocado sobre o outro, para que fosse perfurado, para segurar na madeira. Segundo esse livro, esses cravos mediam entre 17 e 22 centímetros de comprimento. E agora aquelas mãos que sempre abençoou, que curou, agora aquelas mãos começam a ser perfuradas, tudo por amor a mim e a você. O sacrifício de um só ele naquele sacrifício. Os discípulos, quando Jesus foi preso, esqueci de falar com vocês, todos eles correram, deixaram ele sozinho. E Pedro negou ele 3 vezes. Quando pregaram ele na cruz, as suas 2 mãos e os seus 2 pés, um sobre o outro, agora eles erguem aquela cruz para jogar dentro daquele buraco. E um médico alemão especialista em anatomia, ele fez um estudo sobre isso, e ele diz que quando a cruz bate no chão, no buraco, aquele supapo dói terrivelmente,
e gera cãibras em várias partes do corpo. E ali no alto, entre os céus e a terra, segundo esse especialista, não tem como, porque como o tórax não estava preso, então o tórax ele projetou-se para frente assim. E toda vez que Jesus precisava respirar, ele tinha que fazer um esforço sobre os cravos que estavam nos pés e voltar para aquela mesma posição. Segundo ele, as vítimas, os seus olhos, eles eram projetados para fora, porque a pessoa começava a sentir falta de ar, e aquela aparência humana ia ficando terrível. E sabe, para cumprir também a palavra de Deus, que há 700 anos já havia sido profetizado por Isaías, capítulo 52, versículo 14, diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua figura mais do que qualquer outro dentre os filhos dos homens, desfigurado. A imagem de Jesus era uma imagem feia, horrorosa, desfigurado, e aquela crise tipo asma, ele fazia esse esforço sobre os seus pés para tomar ar. E ele foi ali zombado. E lá na cruz ele disse uma coisa incrível, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele pediu perdão ali na cruz. Você perdoa aqueles que zombam de você? Jesus perdoa. Por isso que eu perdoo, irmãos. Eu não tenho nada contra uma pessoa. Eu perdoo as pessoas, porque Jesus nos ensinou essa verdade. E houve um momento que ele fez um esforço último e ele deu um brado. Marcos 15:37. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Nesse brado, você sabe que ele disse: Pai, tetelestai, uma palavra grega que significa: está pago a vida deles, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois desse brado ele expirou. E o soldado perfurou o lado dele com uma lança e saiu sangue e água. Segundo esse especialista, sangue e água aqui, depois dele morto, é que o coração de Cristo, naquela explosão de dor, ele diz que provavelmente, que o pericárdio é um invólucro que tem um líquido branco, certo? Onde fica o coração dentro. Como estava cheio de sangue misturado com água, esse especialista fala que o coração certamente ele explodiu de tamanha tensão e misturou com a água ali. E quando isso aconteceu, irmãos, até a natureza se recusou a ver a cena. Olha só, Mateus 24:45 diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, das 12 às 15 horas não houve luz na terra, houve uma escuridão, houve trevas. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E ali ele entregou-se por nós. Para fazer o quê? Para cumprir a missão de morrer por nós. Deus deu o Senhor Jesus para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos pelo Senhor Jesus. E ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, as mulheres foram ao túmulo. Os discípulos não acreditaram. Os discípulos foram fazer as suas obrigações, voltaram a trabalhar, deixaram toda a missão que a eles foram confiadas pelo Senhor Jesus. Mas as mulheres foram lá
para colocar bálsamo no corpo do Senhor. E quando chegou lá, Maria, mestre, aí olhando o túmulo vazio, ela disse: roubaram o corpo do meu Senhor. E aí quando alguém chegou perto dela, ela disse: diz-me onde está o corpo do meu Senhor. Maria, ela conheceu essa voz. Maria. Aí ela olhou e disse: mestre. E o Senhor disse: não me toque, porque ainda não fui glorificado. Vai e fala aos meus discípulos que eu vou ter com eles. Irmãos, como pode, né? Os discípulos duvidaram, mas as mulheres não, aquelas servas de Deus não. E o Senhor se apresentou a eles, ficou com eles 40 dias, depois ele ascendeu aos céus. E o anjo, quando eles ficaram olhando até que o Senhor sumiu, o anjo disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que vocês vistem subir, ele voltará. Jesus voltará, ele está ressuscitado, ele voltará. Ele vem buscar a mim, a você e a tantos quantos pudermos levar a palavra de Deus para eles. Deus abençoe sua vida. Você foi alcançado por este sacrifício. Agora, não terminou não. Eu vou fazer uma live um outro dia, quinta-feira, às 2 da tarde, porque eu quero mostrar para vocês, olha bem, por que, pastor, você não faz a live à noite? Porque a internet, nossa, aqui está muito ruim, nós vamos trocar de internet, e à noite ela fica super carregada, fica muito ruim a live, entendeu? Eu quero mostrar para você que este sacrifício vicário, substituto, gerou para mim e para você. A riqueza que você tem, meu irmão, minha irmã. Deixa eu lhe falar uma coisa. Para de ficar se ocupando tanto em pensar como vai ser. Deus está no controle da sua vida. Tenha bom ânimo, porque você já é o mais rico, a mais rica deste planeta. Você é filho, você é filha de Deus. Eu quero meditar com você sobre os valores da salvação. Quinta-feira próxima, se permitir o Senhor, se Ele não vier até lá. Deixa eu te pedir uma outra coisa. Valorize a sua vida com o Senhor. Você custou muito caro. Eu custei muito caro. Então não entre em desespero por nada. Deus é teu Deus, é o meu Deus. Amém? Muito obrigado. Deus te abençoe. Pai Santo, nós fomos enriquecidos tanto com a tua salvação. Tudo isso que está acontecendo vai passar no mundo, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Toma o teu povo em tuas mãos. Abençoa, meu Deus, nosso querido pastor Vertílio, que está lá no Haiti, os nossos pastores que estão em Angola, nossos pastores que estão em Cuba, nosso pastor Joaquim Rolim, que está lá na Amazônia peruana, os nossos pastores que estão no Brasil, todos os teus filhos e filhas, independente de denominação, que a tua bênção caia sobre a nossa nação, que esta praga seja cessada e que nós, teus filhos, meu Pai, possamos contar com a intervenção do Senhor em favor do teu povo, e que nenhum de nós, teus filhos, venhamos questionar o Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo, e tudo isso vai passar, e nós vamos ter mais experiência com o Senhor, na medida que ocuparmos mais tempo com a Tua Palavra, e com a oração, e com o louvor. Cobre o Teu povo com as Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração de todos vocês, até quinta-feira, 20 horas, e vai aprendendo, porque eu estou aprendendo a lidar com isso aqui, mas eu vou aprender, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.